paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Por que temer a Deus? Muitas pessoas que foram, assim, diria, mal educadas, né? Têm uma visão equivocada do que é temor na visão de Deus. Por quê? Porque o nosso Pai terreno é a primeira referência do Pai celestial. Quem tem um pai que dá uma ideia boa, eu tive a felicidade de ter um pai que me deu uma ótima ideia do que é o Pai celestial. Então, quando me falaram pela primeira vez de Papai do Céu, eu entendi bem, a partir do meu pai terreno. Mas como existe uma deturpação, né, instalada pelo inimigo no meio da sociedade humana, esses referenciais são bombardeados e eles passam a ser péssimos referenciais, e muito mais nos dias de hoje, né? A gente coloca de vez em quando no Facebook, quem é minha amiga de Facebook aqui vê. Meninos, eles acabam casando para destruírem meninas. E eles são péssimos referenciais, já pensou? Uma pessoa que não tem um mínimo brio na vida, de trabalhar, coisas desse tipo, né? A gente conhece um Deus que trabalha incessantemente. Jesus disse, meu Pai trabalha, eu trabalho também. Aí você vê coisas que são, assim, destrutivas à imagem do temor. Tem aqueles exageros também que estragam, que é a questão do temor, do medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reconhecer que existe um ser sobre todos os seres. E isso a filosofia buscou nos tempos de Jesus, no chamado período ético da filosofia. Todo mundo perguntava o que era verdade, porque o que era verdade para um não era verdade para outro, e Jesus mostrando que era Salvador não só do ser humano, mas Salvador da própria filosofia, que é amor à sabedoria. Ele aparece dizendo, eu sou a verdade. Todos os seres humanos, a não ser aqueles que a gente pode chamar de atoas, né? Os ateus intelectuais, respeitáveis, homens éticos. Um ateu intelectual, se ele encontrar uma carteira no chão, ele vai pegar a carteira, vai procurar saber quem é o dono da carteira e vai entrar em contato com a pessoa e vai devolver. Se ele recebe um troco a mais no supermercado, imediatamente ele devolve. E aí você pergunta para ele, de direito, você acredita em Deus? Ele diz que não. Mas, de fato, ele acredita em Deus. Por quê? Porque, mesmo sem ter ninguém vendo, ele não fez o mal. Ele poderia ter feito o mal. Existe um temor. Existe um temor. Agora, logicamente, estou falando de ateu, não estou falando de à toa. Desses caras que são bagunçados, né? Nós estamos vivendo num tempo que nós estamos colhendo aquilo que plantamos, que é a questão das pessoas que têm esse distúrbio, esse transtorno, que a gente chama de TOD ou TOD, sei lá, que é transtorno obsessivo desafiador, que, se não for tratado quando
o ser humano está lá na sua mais tenra idade, isso vai chegar, vai dar isso tudo que nós estamos vendo aqui agora, no planeta Terra. Existe uma constatação dos maiores psiquiatras dos Estados Unidos, que é exatamente isso, que forma uma ideologia, essa ideologia que está querendo dominar em muitos lugares. Então, o que eles são? Se há governo do sou e contra, coisa desse tipo. Então, eu não estou falando de gente intelectual, gente inteligente, gente que procura sabedoria, procura ter amor. Porque aqueles filósofos, eles procuravam causas, eles não estavam se preocupando muito com os desdobramentos dos efeitos. Filosofia, acima de tudo, estabelecer a relação causa e efeito. Então, a pessoa chega, todo ser humano lá, nós fizemos um estudo, de vez em quando a gente passa aqui nas mensagens, que eu usei a escala de Engel, o que pega o -10, o homem -10, e o leva até o +11, que é o mártir. Só que o -10 é o ser que tem uma leve sensação da existência de um Deus. Todo ser humano tem a sensação da existência de um Deus. Estou falando isso agora com uma comprovação dos ateus intelectuais. E a gente brinca, né, no avião, de vez em quando, eu já peguei turbulências, que tem ateu que se converte ali num instantezinho. Já peguei turbulência terrível, lá no Espírito Santo, naquele aeroporto das Goiabeiras, lá o negócio foi feio, teve que arremeter, quase acabando de aterrissar, teve que arremeter, um negócio horrível. Mas foi uma gritaria, e dentro daquela aeronave estava lá um grupo grande de psicólogos que iam para um congresso em Guarapari. E eles ficaram me observando. Um dos professores, um dos mentores daquele congresso lá, ficou me observando. Aí voltamos para o Rio de Janeiro, reabasteceu o avião, aí fomos para lá. Aí ele, entre Rio de Janeiro e, novamente, Vitória, ele se aproxima de mim e falou assim: tem alguma coisa diferente com você. Falou, por quê? Falou, é o seguinte, eu vou te falar logo. Eu sou professor de psicologia, nós estamos aqui, esse grupo de pessoas aqui, vai para um congresso de psicologia em Guarapari, e nós estamos observando você. Que você tem? Por que você não se apavorou? Por que você ficou tranquilo? Eu falei, se você quiser medir, pede aí para a comissária aí um medidor de pressão, do batimento cardíaco. Pode fazer. Aqui, não é só aqui na fisionomia. Não. Estou tranquilo. Mas qual é a razão disso tudo? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, eu sou missionário, sou um pastor, e todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. Então, não seria hoje mesmo o dia da minha morte, de maneira alguma. Aí, como eu tenho tremor essencial, né, eu falava, não, mas e químico, o que você tem? Eu falava, você quer saber? Eu tomo propanolol. Tá certo, você querer saber, eu tomo propanolol, que inibe, é um beta-bloqueador que inibe a injeção de adrenalina. Mas tinha alguma coisa química nisso tudo. Não, tá bom. Não, mas, acima de tudo, eu creio que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Isso é temor. Aí você pega um sábio, olha bem, essa relação de causa e efeito. Deus chega para Salomão e fala, o que você quer? Riquezas ou sabedoria?
Ou, aliás, é o sabedoria. Ele falou, quero sabedoria. E com a sabedoria ele adquiriu riquezas. Se ele tivesse adquirido, ele seria um rico besta, né? Bobo, né? Como existem muitos por aí, que não sabem aproveitar o que tem. E ele escreve um livro todinho, de uma maneira didática, um livro chamado de Provérbios, e depois ele passa isso tudo para... Porque ali em Provérbios, o que vai prevalecer é didaquê, é didático. É tão didático que ele termina no 31 de Provérbios, dividindo lá, colocando as letras do alfabeto hebraico lá para falar da mulher virtuosa. Ele é didático, ele trabalha com didaquê no livro de Provérbios, e depois ele passa para querigma, porque aí ele já fala, ele escreve já não mais de maneira didática, mas de maneira querigmática, ou seja, ele vai trabalhar na vontade. Enquanto o didaquê trabalha com a mente, o querigma trabalha com a vontade das pessoas. Você vai ver o livro de Eclesiastes mexendo com a vontade das pessoas. Por isso que ele é chamado de livro de pregador. Ele escreve tudo isso, e ele falou, vamos fechar isso tudo. Como é que nós vamos fechar isso tudo? E ele diz aqui, ó, a partir do verso 9, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo, e aí ele fecha, é o supra-sumo, olha só. De tudo o que eu escrevi, de tudo que se tem ouvido, a suma é, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque, em primeiro lugar, o tema de hoje, por que temer a Deus? Em primeiro lugar, porque é o dever de todo o homem. E aí ele diz uma segunda, um segundo porquê junto, que explica, que responde ao porquê. Por que temer a Deus? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele trabalha aqui com temor e aqui com tremor, né? A pessoa que diz, eu não temo nada, porque quem me julga é Deus. E você não teme? Se é Deus que te julga, se não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado, e você não teme? A pessoa, se soubesse o que vem por aí, as pessoas não só temeriam, mas elas tremeriam, como está aqui. Porque você tem aqui no verso 13, temor. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E agora ele trabalha tremor, que é tremer na base mesmo. É aquela coisa que as irmãzinhas falavam para os filhos, se você não vier por amor, você vem pela dor. É tremer mesmo, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. As boas para dar galardão, porque nós cremos que não só em salvação, mas cremos, além de salvação, cremos em galardão, e galardão é diferenciado, tanto que os apóstolos vão ter
um destaque especial. Os apóstolos preferiram receber lá em cima, né? O Jesus falava daqueles caras que queriam ser elogiados na frente de todo mundo, queriam receber comendas, receber homenagens. E aí, Jesus disse: digo-vos que já receberam o seu galardão. Agora, os apóstolos, eles terminaram. Não teve um apóstolo que pegou passadeira vermelha com cheia de pétalas de rosa. Não teve um. Não teve um. Todos mártires, todos mártires. O Joãozinho que ficou lá dentro num tacho de óleo fervendo, lá fritando que nem pastel. Aí Deus tirou dele de lá para que ele pudesse completar a missão dele. Todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. Então, ele não ia morrer ali, porque ele ainda tinha que escrever o Apocalipse. Então, Deus o tirou dentro do tacho de óleo fervente. Esse que pegou um pouquinho menos, que era o carinhoso com Jesus. Mas os outros, e Pedrão crucificado de cabeça para baixo, aí... Porque muita gente acha que esse tipo de mensagem não enche a igreja, e não enche mesmo. Porque a gente está falando de uma coisa que você vai receber no futuro, e não agora. Digo-vos que já receberam o seu galardão. Tem gente que não tem mais nada para receber lá, porque já foi homenageado aqui, já foi elogiado. Gente que faz filantropia. O que é filantropia? O sentimento é filéu, é troca. Filantropia é troca. O sentimento é filéu. Vamos repartir. Eu te dou a cesta básica, mas vamos para selfie aqui. Vamos colocar na televisão, em todos os lugares. Isso é uma troca. Agora, o que Deus vai recompensar lá em cima, vai dar galardão, é para quem faz agapantropia. O que é o sentimento? É a ágape, que é de doação. Esse ninguém viu. Está tudo lá. É igual a pessoa que começa a tirar o fundo de garantia antes da hora, né? Chega no final, na hora de aposentar, não tem nada mais para receber, porque tirou tudo antes. Conseguiu uma maneira de tirar, de antecipar o fundo de garantia. Tem muita gente que não tem mais nada para receber, porque o próprio Jesus, que é justo, o juiz, diz: digo-vos que já receberam o seu galardão. Agora, veja bem, ele está dizendo: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. E nessas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E ele fecha tudo isso. Já pensou? Eu esperava aqui um negócio bonito, isso é livro poético. Queria ver um negócio bonito, assim, bem de uma arte poética aqui. E ele termina com tudo isso, fala assim: o supra-sumo do que eu escrevi nesses 2 livros está aqui, ó. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ele está falando de temor, que é o reconhecimento da existência de Deus. É o temor à soberania de Deus, ao controle de Deus. Agora, depois ele fala de tremor, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou tocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Glória a Deus. Quando nós entendemos que existe um Deus que está acima de todas as coisas, e aí nós olhamos para Ele e olhamos para nós mesmos, vendo a nossa limitação, que serve muitas vezes de zombaria do inimigo, né? A ponto ele é tão gaiato que ele coloca numa poesia de um cantor, determinado cantor, é o seguinte: é você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal. É essa maneira que o inimigo quer que nós nos vejamos. Aí o que eu faço? Eu me entrego para Deus, e aí eu posso dizer o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo São Paulo diz: temos esse tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus. Nós trazemos para dentro de nós a presença de Deus e passamos a ser pessoas poderosas, não só abençoadas, mas abençoadoras. É a coisa mais inteligente que o ser humano pode fazer é se entregar a Deus, definitivamente. Tem pessoas que não querem fazer isso. Eu vou entregar. Imagina, eu já tenho tão pouco, vou entregar para Deus. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando toda a vida. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, ou seja, o todo é de Deus. Ele confia a nós patrimônios existenciais, patrimônios financeiros, essa coisa toda. E nós administramos. Mas as pessoas, elas não querem entregar para Deus. É tudo dele, mas elas não querem. O menininho enfiou a mão dentro de um vaso lá, entalou a mão dele, ele não conseguia tirar. E aí, conforme o tempo vai passando, a mão incha um pouco e está difícil de tirar. Chegou uma hora que uma pessoa disse: eu vou puxar com tudo. Então estica bem a sua mão, que eu vou puxar com tudo. Ele falou assim: mas se eu esticar a mão, vai escapar a moedinha que eu estou segurando. Então, é isso que acontece nas pessoas que não se entregam a Deus. Fica segurando na moedinha, estão com a vida presa aí. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, esse temor a Deus não é temor do medo. Deus é nosso amigo. Jesus é o nosso irmão mais velho. Para quem ele é o irmão mais velho, a dívida já está paga. Para quem não é, o inimigo vai ficar reclamando a vida inteira, aí, até o dia do lago de fogo e enxofre, ele vai apontar a dívida que a pessoa tem no mundo espiritual. Então, eu tenho que temer a Deus, porque sei que é Ele a minha única segurança. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E aí o sábio e pregador coloca essas duas razões. Primeiro, que é dever, e segundo, que as coisas vão ser todas colocadas em evidência. Onde você estiver aí, nós temos uma ótima audiência em termos virtuais, através do YouTube, do Facebook. Onde você está agora aí? Converse com Deus, seriamente. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, poderosamente. Faça desse momento um momento crucial na sua vida. Crucial. Senhor, a Tua palavra foi exposta e ela fala de si mesma que nunca volta vazia, mas ela faz o que agrada ao teu coração. Que a Tua palavra hoje possa produzir salvação, libertação, que as pessoas sejam realmente movidas pelo Espírito Santo para glorificar a Jesus Cristo, para declararem a total dependência que tem do Senhor Jesus, pois Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Que nós não tenhamos essa relação de medo contigo, Senhor. Não é o temor do medo, mas é o temor do reconhecimento do Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E que isso coloque as coisas nos devidos lugares,
que isso entre nos estilos de vida, nas escalas de prioridades da vida das pessoas, que o Senhor seja realmente o ponto mais alto nos valores de famílias, de pessoas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que nessa noite muita coisa mude, e esse é o teu propósito, de que as pessoas olhem para ti e vejam o Senhor abrindo a porta da graça, mantendo a porta da graça aberta. Ainda há tempo de ser feliz, ainda há tempo de aproveitar a vida, de ter não só quantidade, mas, acima de tudo, ter qualidade de vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos